Então, este é o terceiro ou quarto vídeo da série sobre Swing Inject. É, Nós vamos falar aqui sobre escopos de objeto, mas antes eu quero dar alguns avisos rápidos. O primeiro é, como eu falei, esse vídeo faz parte de uma série sobre Swing Inject, então caso você não tenha visto os outros vídeos, eu recomendo que você assista, porque são muito bons e vão ajudar bastante. O segundo aviso é que eu aconselho que você acelere o vídeo em duas vezes ou mais, caso você ache necessário, porque eu tenho isso como hábito quando eu estou vendo vídeos de aulas de programação, eu sinto essa necessidade de assistir mais rápido. Porém, explicar de uma forma mais rápida é muito difícil, então me desculpem, eu vou falar devagar. Simplesmente porque é complicado você explicar alguma coisa muito rápido. Então acelere o vídeo se você achar necessário, ok? E o terceiro aviso é que o conteúdo desse vídeo vai estar lá no meu blog, o Café do Jovem Stark. E caso você queira dar uma revisada ou ver alguns pontos explicados de outra forma, o link vai estar aqui no post aqui embaixo. Dá uma olhada, tem conteúdo sobre outras coisas também lá, sobre outras tecnologias, outros conteúdos de Swift e Flutter também, relacionados ao mundo mobile. Vamos lá. SwingInject, escopos de objeto, ou Object Scope. Então, assim, o que é um escopo, né, de forma prática no SwingInject? Você pode pensar no escopo como a vida útil da instância que ela é criada pelo SwingInject. Então, quando você pede alguma coisa para o SwingInject resolver para você, ele vai criar uma instância daquela classe e o scope é como o tempo de vida que aquele objeto vai ter, né? Como que vai se comportar o ciclo de vida dele. Então, no SwingInject nós temos os seguintes scopes. O transiente, que ele tem uma vida curta, né? Então, toda vez que o SwingInject vai tentar resolver a instância, ele cria uma instância nova do zero. E ele não funciona muito bem com dependências circulares. Mais para frente no vídeo nós vamos mostrar por quê. No Graph, que é o padrão dele, né? A vida dele é curta, mas é compartilhada durante a criação de dependências. Então, se o SwingInject tem que criar, não sei, um objeto C para poder criar um objeto A e um objeto B, porque ambos têm dependência de C, enquanto a criação estiver sendo acontecida ali, ele vai manter C criada já na memória, para que ele não tenha que criar C duas vezes, para assim, a título de performance, né? Deixa eu mostrar aqui no gráfico só para vocês entenderem rapidinho. É aqui no que eu fiz um Scholar Draw. Então, se eu sou inject para criar B, A e B, ele precisa de C, ele cria uma instância de C, e aí ele cria A, e depois ele cria B já com a mesma instância. Mas essas referências não vão ser compartilhadas entre esses objetos, então o que você fizer em A não vai afetar B, e etc. É só durante a criação mesmo a título de performance, ok? O container, então ele tem uma vida longa, vive enquanto o container existir, e é aqui que a gente começa a poder criar singletons com o inject, porque você pode criar um objeto e ele só vai ser criado uma vez, e todas as vezes que você pedir para o seu inject resolver aquela dependência, ele vai te dar a mesma instância que foi criada na primeira vez, ele não vai te dar uma instância nova, tudo bem? O wiki ele vive enquanto alguém estiver usando, depois ele morre, né? E tem o custom, que você pode controlar, fazer um controle customizado ali da vida útil do teu objeto. Porém, nós não vamos abordar nesse vídeo porque é um pouco mais complexo até de dar exemplos. Para não ficar muito oneroso o vídeo, eu simplesmente não vou abordar. Mas você pode achar tudo que eu vou falar aqui, você acha na documentação, que é essa daqui. Eu recomendo que você leia a documentação, inclusive, está aqui, né? A documentação, documentation, object scopes, tudo que vai ser abordado no vídeo está na documentação. Eu simplesmente traduzi para o português e tentei deixar ali numa linguagem mais acessível, colocar alguns exemplos. Mas vamos seguir aqui. O overview do que eu já expliquei acima. Como definir um escopo? Para definir o escopo de um objeto, você usa no seu inject esse inObjectScope aqui, no momento da resolução da dependência, do registro da assinatura lá no container. Tudo bem? No exemplo, se o inject vai manter uma única instância, é por causa que esse exemplo está com
o escopo de container. Se você ver aqui os exemplos que eu dei, que eu fiz, eu criei aqui uma assinatura para resolução de driver protocol, e sempre para me retornar um driver, e eu coloquei esse objeto com o escopo de container. Então, o que vai acontecer é aquela situação do singleton que eu tinha comentado, que o SwingInject vai resolver somente uma vez esse objeto, e toda vez que eu pedir um driver, ele vai me retornar o mesmo objeto. Vamos ver isso daqui na prática, tá bom? Eu vou simplesmente comentar esse daqui e vou descomentar esse daqui para o SwiftUI carregando. Tudo bem? Esse aqui também. Assim que ele carregar, eu vou explicar aqui para ficar de uma forma mais visual. Deixa ele aqui pronto. Enfim, eu falei, isso inject resolve para mim o protocolo carro, o protocolo motorista, né? Eu falei, resolve me dar um motorista. Eu falei para eles aqui e coloquei dentro dessa variável motorista one. Porém, no momento que eu falo inject me dá outra instância de motorista para me colocar nessa constante aqui, né, que eu criei de driver 2, ele vai me dar a mesma instância que ele criou para o driver 1. Isso porque na assinatura no inject da resolução, eu defini que o escopo desse objeto ia ser container, ou seja, a situação do singleton que eu havia comentado. Então, enquanto o container existir, o objeto que ele criou a primeira vez vai ser o objeto que ele vai me retornar sempre que eu pedir para ele resolver esse protocolo. Então, essa segunda variável acaba sendo meio que um bypass da primeira. Tudo que eu fizer no motorista da primeira vai ser o motorista da segunda, porque a propriedade motorista dos dois está apontando para a mesma referência de memória de driver. Porque aqui o SwingInject criou um driver para mim, e aqui na hora que eu pedi para ele criar um segundo, ele não criou um segundo. Ele simplesmente me deu o mesmo que está aqui no primeiro. Ele sempre me dá o mesmo com esse escopo. E o que acontece? Se eu fizer uma alteração aqui, por exemplo, no nome do driver one, no momento que eu tentar acessar driver one, tá aqui, Júlio César, a alteração que eu fiz. Mas quando eu acesso driver 2, tá a mesma alteração. Por quê? Porque a instância dos dois é o mesmo driver. O SwingInject criou um, e na segunda vez que eu pedi para o SwingInject, ele me deu o que já tinha criado, que é esse daqui. Porque eu coloquei que o escopo desse objeto ia ser container, certo? Então, enquanto esse container estiver vivo, ele sempre vai me dar o mesmo driver. Uma outra situação, um pouco mais complexo, exemplo, mas nada assustador. Aqui, imagina, deixa eu comentar esses aqui. Imagina que eu tenho um carro, certo? Car, e um bus para ser resolvido, certo? Mas tanto carro, se você notar, ele tem a dependência de um driver protocol, quanto bus também tem a dependência de um driver protocol. Mas lembra que eu falei, isso inject só resolve uma vez para mim aqui, e sempre que eu precisar de um driver, você vai me dar o mesmo? O que vai acontecer? Como ele vai resolver esses dois, tanto o car como o bus, e os dois têm a dependência desse driver, o driver do caso do car e do bus vai ser o mesmo. Por quê? Eu falei assim, isso inject, me dá um car. Aí ele falou, poxa, eu preciso então de um driver para poder resolver car. Ele foi e criou um driver lá no internamente, no container. Na hora que eu falei, isso inject me dá um bus, ele falou, poxa, eu preciso também de de um car não, de um driver para criar um bus. Assim como eu preciso para criar um carro, eu também preciso para criar um ônibus. Ele falou, poxa, eu preciso de um motorista para criar o ônibus, um driver. Aí ele fala, ah, mas eu já criei um motorista na hora que você pediu para mim criar um carro. Então, vou pegar a mesma instância e vou colocar no ônibus. Então, o que acontece? Se eu acessar car, nota que eu só estou fazendo alteração no carro, nem acessei ônibus aqui. Se eu acessar car e alterar o nome do motorista, por exemplo, na hora que eu tentar acessar o ônibus aqui, acessar o nome, os dois vai estar alterado. Por quê? Porque o motorista ele é o mesmo dentro do carro e dentro do ônibus. Porque o objeto carro
está definido com o escopo de container lá na assinatura do seu inject. Tudo bem? Deixa eu ver se eu não estou me esquecendo nada. Ah, isso daqui é só uma representação visual do que eu acabei de falar, tudo bem? Então, é, o carro depende de driver, o bus depende de driver. Como eu mudei o escopo do, do driver para container, então o mesmo driver vai ser o driver de car e o driver de bus na hora que o seu inject resolver. Agora, vamos falar sobre aquele ponto que eu comentei, que é bem interessante. Esse daqui só são avisos, tá? Avisos gerais que isso não, escopos são ignorados com struct when por causa que, por padrão, né, no Swift, tipos de valor não são compartilhados, eles são copiados, é aquela básica diferença entre struct e class. Se você não sabe essa diferença, em breve eu vou gravar um vídeo no canal explicando essa diferença, mas é algo bem simples de você entender. É, recomendo que estude, inclusive, é um conhecimento base no Swift, a diferença entre uma struct e uma class. Aquele ponto que eu falei sobre o escopo transiente, que não funciona com dependências cíclicas, o SwingInject ele dá um aviso nisso na documentação, né? Circular dependências eles não funcionam bem, pois não há cache para montar o grafo dos objetos. Tá, Júlio, o que que isso significa? Significa que você imagina que você tem duas classes. Classe A, ela tem uma dependência B que ela está nula, e a classe B, ela depende de A que também está nula. Então, classe A depende de B, classe B depende de A. Temos um vídeo aqui explicando como que resolver dependências cíclicas no seu inject. Mas vamos focar aqui. Pensa que o seu inject ele tenta criar B, né, ele tenta criar B para colocar dentro da A. Na hora que você fala, seu inject, me dá uma instância de A. Aí fala, tudo bem, para isso eu preciso criar B. Só que aí o seu inject tenta criar uma instância de A para colocar dentro dessa de B para poder colocar dentro do A que você tinha pedido inicialmente. Só que ele não tem mais nenhuma A, porque ele não está guardando nada no cache, ele sempre cria do zero com o transiente. Aí ele tenta criar uma B para colocar dentro dessa nova aba, e assim vai infinitamente. Então, sempre que ele tentar criar uma para colocar na outra, por estar em transiente, ele cria uma nova que tem agora a dependência da outra nula. Isso causa um ciclo infinito na tentativa. Ou seja, se você tiver dependências cíclicas, dependências circulares, né? Cíclicas não, perdão, circulares ali dentro do teu seu inject, não use o escopo transiente, porque isso vai dar um problema e não vai conseguir resolver, vai dar um looping infinito aqui. Ah, o escopo graph é o que vem por padrão, só queria salientar isso aqui, mas eu já expliquei o que seria o graph. O wiki também já passei lá em cima, os escopos personalizados. Então, só essas dicas finais aqui que eu acho legal é que use escopos para quê? Para evitar criar instâncias desnecessárias, igual eu falei que às vezes você pode usar a mesma instância que já foi criada, controlar ciclos de dependência, aumentar a performance ao resolver instâncias e gerenciar melhor a memória com mais segurança. Hum, acredito que é só até aqui. Como eu disse, recomendo que leia a documentação, faça alguns testes. Se esse vídeo foi de alguma forma benéfica para você, dá um likezinho aí, deixa um comentário, porque o canal é pequeno, mas é bom saber que você fez alguma coisa que ajudou outra pessoa, que foi válida para alguma outra pessoa, que até norteia o conteúdo que eu estou fazendo aqui. E também dá uma olhada lá no blog, caso interesse, né? O canal do Jovem Stark, que é o Café do Jovem Stark. E vai ter conteúdo sobre isso e sobre muito mais coisa relacionado à engenharia de software em geral e desenvolvimento mobile. Tudo bem?